Se há um dos gêneros literários que muitos gostam de ler, é o gênero biografia. Há sempre muito prazer em nós quando nós vamos ler histórias de homens e mulheres do passado. Saber, por exemplo, como Bill Gates iniciou a Microsoft, como Steve Jobs iniciou a Apple, como um homem chamado Mark Zuckerberg revolucionou a nossa era. Há filmes sobre ele, com o que ele fez com o Facebook. Aprender um pouquinho da coragem, da fortaleza de Martin Luther King, por exemplo. Por que não aprender do papel ou do perfil do homem público, da boa oratória, com aquele grande líder que nós tivemos na história chamado Winston Churchill? Há sempre muito prazer em nós quando nós visitamos essas biografias do passado. Agora eu diria que há uma outra motivação em nós, em buscarmos certas biografias. E eu diria que essa motivação, ela é na verdade um incômodo, uma inquietação que nós temos. Nós não queremos vidas infrutíferas, monótonas, sem vigor, sem vitalidade, enfadonhas, vidas que não servem para servir para algo. Nós queremos ser produtivos, úteis, relevantes, importantes. Se eu pudesse resumir ou exemplificar esse incômodo que nós sentimos, eu colocaria isso numa pergunta: qual o segredo? Eu lembro que mesmo antes de ser ordenado ao ministério pastoral, eu ia a certas biografias desses santos do passado exatamente com essa pergunta: qual o segredo? Qual o segredo de Deus usar homens e mulheres da maneira que Ele usou no passado? Por que eles? Um desses homens que eu fui ler foi a biografia de George Whitefield, vocês sabem. E me admirou a maneira que Deus usou esse homem no século XVIII, naquilo que nós conhecemos na história como The Great Awakening, o grande avivamento. E na medida que eu estou lendo aquilo, eu estou perguntando qual o segredo? Um dia, se você já leu a história dele, ele vai deixar um lado do oceano, não é isso? Ele sai da Inglaterra, indo para Nova Inglaterra, aquelas colônias americanas. Ele entra naquela embarcação, lotada de soldados ingleses. E nesse curto período de tempo, todos se convertem na embarcação. No início, eles estão ali simplesmente dados à jogatina, ao vício do usando palavras de modo desplicente. Aí George Whitefield, naquela embarcação, decide então fazer uma reunião de oração, e ele começa a orar sozinho. Aí, dia seguinte, ele convida um daqueles soldados, os soldados vão orar com Whitefield e se converte. Passa 2, 3 dias, ele chama mais um grupinho de soldados, os soldados vão orar com ele e eles se convertem. E num curto período de tempo, aqueles que eram antes soldados da Inglaterra, descem do outro lado da margem, como soldados do exército celestial. Qual o segredo para isso? Qual o segredo, por exemplo, quando você lê na história, a história de William Carey? E o que ele fez no sul da Ásia? De Hudson Taylor na China, de John Patton nas ilhas do Pacífico, de Knox, Calvino, Sibes e tantos outros que nós lemos. Há essa inquietação em nós também queremos ser produtivos. E se nós estamos então falando de frutos nessa manhã, e se há esse desejo em nós, se queremos ser essa igreja frutífera, então nessa manhã nós estamos perante o texto certo. Porque se há uma coisa que Jesus quer nos ensinar em João capítulo 15, é como a comunidade de discípulos dele deve ser frutífera. Eu não sei se você prestou atenção, mas em 11 versos que nós temos, 6 vezes aparece a palavrinha fruto aqui. No verso 2, se você olhar na sua Bíblia aí comigo, ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, primeira vez que aparece. Ele continua ainda no verso 2 dizendo: e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. E se você segue a leitura do texto, você vai ver que por 6 vezes, essa é a ênfase do texto. Não só isso, há uma progressão numérica nessa passagem. No verso 2, Jesus começa falando aquele que não dá fruto. Depois, ainda no finalzinho do verso 2, agora ele dá fruto. E quando você chega no verso 5 e no verso 8, ele vai falar aquele que dá muito fruto. Em outras palavras, Jesus está ensinando a comunidade de seus discípulos não somente a darem frutos, mas serem extremamente frutíferos. Mas mais do que isso, se há uma coisa que essa parábola nos ensina claramente nessa manhã, é que não existem grandes homens e grandes mulheres de Deus, mas existe um grande Deus a quem esses homens e mulheres servem.
E se há uma coisa que essa passagem quer fazer conosco, não é que no final da leitura dela, você se maravilhe consigo mesmo. Veja os meus frutos. Veja o quanto eu sou produtivo. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã é que você olhe para a videira verdadeira. E se maravilhe verdadeiramente com aquele que merece o seu maravilhamento. No verso 1, então, agora entrando no texto, nós temos aí a apresentação da videira e do lavrador. Olha comigo o verso 1. Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Aparentemente, Jesus está simplesmente introduzindo aqui mais uma de suas parábolas, mas há muito mais nessa frase. Principalmente se nós considerarmos dois contextos: o do Evangelho de João e o do Antigo Testamento. Se você se lembrar, no Evangelho de João, por 7 vezes Jesus diz: eu sou. Em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, eu sou a porta. Ainda em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui agora é a 7ª vez, é o clímax dessa série de eu sou, que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele se apresenta, portanto, mais uma vez aos seus discípulos, como Deus no Antigo Testamento se apresentou a Moisés: eu sou o que sou. Mas se nós considerarmos o contexto do Antigo Testamento, eles entenderiam bem essa palavrinha videira. Porque no Antigo Testamento, videira era usada exatamente para descrever o povo de Israel. Ali no período de Macabeu, as moedas eram cunhadas com essa videira, demonstrando ou simbolizando Israel. Salmo 80, por exemplo, vai dizer: ó Deus dos exércitos, volta-te, olha do céu, vê e visita esta vinha. Israel era para ser essa videira. Israel era essa vinha. Mas nós sabemos pela história de Israel que eles foram infrutíferos, idólatras, eram para ter sido bênção às outras nações, mas se tornaram como as outras nações. E aí nós lemos, através da boca de Isaías, Deus dizendo: ó moradores de Jerusalém, o que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como eu esperava de vocês uvas boas, mas vocês produziram uvas bravas. Então agora o que nós temos com essa fala de Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, é o cumprimento dessa sombra, é o cumprimento dessa promessa. Israel não era a videira verdadeira. Jesus entra agora dizendo: eu sou suficiente para vocês, eu sou o locus da bênção divina, permanecendo em mim é que vocês serão abençoados. Aliás, eu diria que aqui então que o cristianismo se distingue de qualquer outra religião que nós temos. Porque todas elas admiram Jesus. Se você pegar a autobiografia de Gandhi, por exemplo, no hinduísmo, ele vai chegar à conclusão que o cristianismo nem é essa religião tão elevada, mas ele admira, por exemplo, o Sermão do Monte, ele admira Jesus. Se você pegar os muçulmanos, Jesus está lá no Alcorão deles, em inúmeras passagens, ele é um grande profeta. Se você pegar essas ideologias mais antibíblicas e cristãs que nós temos hoje em dia, como o marxismo, por exemplo, Jesus ainda é o ponto de referência deles. Mas o que torna o cristianismo tão distinto das demais religiões é que ele é totalmente focado na pessoa de Jesus. Jesus não te convida para ele mais outros caminhos, é somente ele é suficiente para você. Eu sou a videira verdadeira, ele diz.